Bom, pessoal do nono ano, a gente já viu o imperialismo, a questão do imperialismo e a questão dos nacionalismos como fatores importantíssimos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, certo? Agora vamos falar sobre o início dessa grande guerra, né? Primeira Guerra Mundial. Por que dessa denominação? Porque envolve as principais potências mundiais e diversos países. Algumas raras exceções de não participação. Bom, então qual vai ser o estopim desse movimento? O estopim é a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Lembrando que há outras configurações em termos de países muito diferentes das que a gente conhece hoje, e a gente vai ver isso posteriormente quando a gente for ver as próximas matérias, a nova reconfiguração do mundo pós-Primeira Guerra e até o fim, né, da Primeira Guerra, quando a gente vê que alguns países vão perder territórios, outros vão ganhar e assim vai. Bom, então retomando o estopim, né, que foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono. Bom, ele foi morto num atentado, num evento em Sarajevo, né, que é uma região que era anexada à Áustria, né. Bom, então a Rússia tinha interesse, como eu já tinha falado, nessa região, numa região da Sérvia e o Império Austro-Húngaro também. Bom, então o Império Austro-Húngaro vai acusar justamente a Sérvia de acobertar o assassinato, como se a Sérvia tivesse alguma participação nisso. Então a gente começa a delinear uma questão, né, nessas disputas territoriais que a gente viu no imperialismo. Então a Rússia vai apoiar a Sérvia e vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro, beleza? A Rússia também tem interesse nos territórios, ela vai apoiar a Sérvia e vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. Espero que sim. Por outro lado, a Rússia vai receber o apoio de países como França e Inglaterra. Olha esse início de guerra, essa delimitação dos apoios, né, dos apoiadores, não tá brincadeira não. É importante destacar que a Inglaterra é uma potência mundial, né? É um dos países mais desenvolvidos do período. E temos Inglaterra e França do mesmo lado. Bom, fiz um esqueminha aqui rápido para que vocês entendam as divisões, as frentes de batalha na Primeira Guerra. Bom, é um esqueminha bem rápido, bem simples. Aqui é a tríplice, são duas tríplices. A Tríplice Aliança, que a Tríplice Aliança eu brinco assim, para ser um esqueminha fácil de lembrar, chamo de AI, que é a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Bom, isso aqui é um lado, os apoiadores. Lembra que eu falei que a Rússia seria apoiada quando ela declara guerra ao Império Austro-Húngaro? Olha, um dos Is do AI da Tríplice Aliança, ela seria apoiada por Inglaterra e França. Então a gente tem aqui o que a gente chama de rifra. Olha, faz alusão à rifa, né? Para ser um modo fácil de vocês lembrarem, a rifra é a Tríplice Entente, Rússia, Inglaterra e França, e a Tríplice Aliança é o AI. É o AI, olha, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Bom, entendi dos dois lados? Bom, pessoal, tentem memorizar quem são os integrantes dos dois lados. Essa ideia de sigla eu acho que é o modo mais simples. Bom, prosseguindo, o grande interesse, vocês devem estar se perguntando, mas está todo mundo declarando guerra, por que as pessoas estão se aliando, os países estão se aliando, por que é tão interessante para eles? Bom, aquela velha história de imperialismo, tem muito interesse envolvido, a possibilidade de garantir tudo isso, mercados consumidores, mão de obra barata, matéria-prima barata. Então, a guerra é vantajosa nesse momento. Posteriormente, nem tanto, né? Porque eles vão ter um dispêndio econômico muito grande. Toda guerra, ela exige uma preparação, um investimento propriamente dito. Beleza? Bom, prosseguindo isso aí, a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial através de 3 fases. A primeira fase é o deslocamento das tropas, quando as tropas começam a sair de seus determinados países. Quando os alemães, que são da onde, gente? Do AI, da Tríplice Aliança, ó, invadem a França, que é da Tríplice Entente. Tudo bem? Ó, a gente já teve aqui, ó, um combate entre os dois lados, logo no iniciozinho da guerra. Bom, são diversos combates. A nossa matéria, apesar dela ela fala de um modo geral,
Se vocês quiserem ter acesso a todos os combates, vocês podem pesquisar. O livro fala alguns, mas não todos. Até porque se a gente for falar sobre isso, a gente não avança, né? São muitos combates. Lembrando que a guerra começa em 1914 e vai até 1918. Então, são muitos anos, né? Múltiplas possibilidades de combate. Então, essa primeira fase, ela vai de 14 somente. A segunda fase vai de 15 a 16. Bom, essa segunda fase é conhecida como a fase das trincheiras. É quando os países criavam uma espécie de buraco, os soldados se enfiavam ali e depositavam suas armas virados para onde poderia surgir um ataque. Bom, essa fase é muito problemática, tendo em vista que os países podem ser... os soldados podem ser alvejados enquanto eles estão cavando, certo? Eles podem ser alvejados com tiros enquanto estão cavando e também, olha a insalubridade que eles viviam, que eles estão ali num buraco. Vocês acham que havia possibilidade de tomar banho, comer bem? Não, não há. É como dá, é como pode. Bom, então essa fase de trincheiras é bem problemática. E assim, são coisas que vocês não têm noção, como proliferação de piolho, rato. Eu já vi, inclusive, relatos de fome tamanha que soldados comendo ratos. Quem quiser pesquisar sobre isso da guerra de trincheiras, tem várias na internet cartas sobre soldados, sobre a fase da guerra de trincheiras, de soldados relatando o dia a dia dentro das trincheiras. É pesado demais, mas é uma fase da Primeira Guerra Mundial. Bom, a terceira fase que é importante, que influencia aqui na Entente, é a saída da Rússia da Tríplice Entente. A Rússia vai passar por um processo que é a nossa matéria, um processo revolucionário, de Revolução Russa. Então, a Rússia vai sair da Tríplice Entente, vai ser substituída pelos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos vai entrar. Essa é a terceira parte da guerra e o fim da guerra, né? Que isso em 1917, né? Que é quando eclode a Revolução Russa, a 1918, essa parte final. Bom, eu falei que era uma guerra mundial com algumas exceções. Quem que eu tô falando que é exceção? A Suíça, a Espanha, os Países Baixos e Escandinávia. Bom, é legal, assim, até uma matéria que tem sido muito falado, fazendo uma alusão à nossa contemporaneidade, em gripe espanhola. Bom, a gripe espanhola, ela ocorreu durante, né, fins da Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. E ela tem esse nome de espanhola e ela estava envolvida com isso, né? Ela tinha muito um mito que isso teria surgido nos navios americanos no final da guerra. Olha como é contemporâneo, né? A Primeira Guerra Mundial. Só que, por outro lado, falam que teve gente assim, importante na Espanha, um monarca que pegou a gripe. Então, ela ficou conhecida como espanhola, mesmo a Espanha estando ausente da Primeira Guerra Mundial. Só uma curiosidadezinha que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Já que foi a última grande pandemia que assolou o mundo. Por então a gente já viu as exceções, a gente já viu quais são os dois principais frentes de batalha. As forças russas vão com apoio dos turcos, obviamente, e lembrando que aqui os turcos não é um país como a gente conhece hoje enquanto Turquia, é o Império Turco-Otomano. Eles vão ter apoio dos turcos e vão chegar aos Balcãs. E a Alemanha, ela tenta chegar por meio do mar, né? Ela tenta chegar por mar, só que ela vai ser barrada, né, pelo Império Turco-Otomano também. Então a gente tá vendo que a aliança aqui, é a Tríplice Aliança Alemanha, lembrou disso? A Alemanha já começa a ter problemas. Então, a gente vai ver que a questão a Tríplice Entente, ela começa a despontar nessa guerra. Eu não vou falar sobre todos os eventos, como eu já havia falado aqui, porque, né, são muitas disputas. Então, falando sobre 1917, que é um ano de extrema importância, é um ano de eclosão da Revolução Russa, é um ano chave, né? Os Estados Unidos, eles eram neutros, mas eram neutros de um modo muito interessante. A Primeira Guerra ajuda os Estados Unidos a crescer enquanto potência mundial. Por quê, professora? Porque os Estados Unidos é neutro, né? Ele não estava nem aqui, nem aqui, certo? Nem a Tríplice Aliança, nem a Tríplice Entente. Mas ele abastece os dois com enlatados, com
material bélico, ou seja, ele está super se beneficiando dessa guerra. Até enquanto eles se encontravam no estado de neutralidade. Bom, eles vão vender produtos para os dois lados. Só que navios dos Estados Unidos vão ser afundados. Há uma suspeita que isso deveria ser sido feito pela Alemanha, né? Pela Tríplice Aliança. Então, esses navios sendo afundados, os Estados Unidos vai entrar do lado da Entente. Lembrando que a Entente já estava praticamente... Lembra que eu estou falando? Que a Aliança sofreu muito, né? A Entente já estava praticamente vitoriosa. A gente está falando de fins da guerra, 1917-18. Quando a Rússia sofre uma revolução interna, ela tem que sair fora por esse motivo. Aí a Tríplice Entente, a gente risca a Rússia e substitui pelos Estados Unidos, né? Que era neutro, né? Vendia para todo mundo, se beneficiava economicamente nesse processo. Eles entram na guerra. Bom, e o que vai acontecer? A Aliança tá notando que tá perdendo. E a Aliança nota que tá perdendo, a Tríplice Aliança, a Itália, o Império Austro-Húngaro, todos os aliados da Alemanha saem da guerra. A Alemanha fica sozinha. Bom, então a gente nota que a Alemanha tenta o máximo se manter nessa guerra, só que os setores da própria população, vários setores da população estão insatisfeitos porque tem um gasto absurdo. Então quer que a Alemanha se retire. A Alemanha vai evitar o máximo até que o momento a Alemanha vai se render. Em resposta a isso, né, essa derrota, né, da Entente, principalmente da Alemanha, que não se rende de jeito nenhum, surge então o Tratado de Versalhes, né? Uma conferência ocorrida em Versalhes, surge esse tratado. Qual é o objetivo do tratado? Delimitar a Alemanha como uma grande perdedora da guerra. Então ela é responsável por indenizações, muitas indenizações, inclusive indenizações para viúvas e tudo mais. Vai perder territórios, então a Alemanha vai ser a grande prejudicada. Bom, esse Tratado de Versalhes, não esqueçam disso, porque lembra, quando eu sempre falo, a história e a matéria, ela tá sempre em movimento. Então é importante que vocês tenham essa noção do Tratado de Versalhes como algo que a Alemanha vai ficar profundamente incomodada, tendo em vista do caos financeiro que ele vai levar ao país. E a Alemanha vai começar a se sentir injustiçada. Pessoal, abre aqui o sentimento de injustiça. Segura aí que a gente vai falar de Revolução Russa na próxima aula, mas daqui a pouco a gente volta com a Segunda Guerra Mundial. Então, tentem memorizar esse sentimento que a Alemanha vai ter pós-guerra. De ser injustiçada, de ser a grande responsável pela guerra, ter um grande gasto financeiro e tal. Bom, isso é importante para a gente entender o que vai gerar um sentimento de revanchismo e que é aquilo que vocês conhecem a palavra, né? Um revanche e vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Bom, então a gente está vendo aqui os desdobramentos da guerra e mais, né? Quem foi definido como grande perdedor e quem vai ficar muito incomodado por essa definição, que atinge também fatores econômicos e perdas de território, que foi o caso da Alemanha. Pessoal, façam os exercícios, tem exercício relativo a essa aula, sempre vai ter relativo aos vídeos. Lembrando que a gente tem que ser produtivo, a quarentena não é férias e até mais.